Será que o inferno é real? A Bíblia ensina acerca do inferno? Por que os incrédulos, muita gente não acredita no inferno? Você saberia provar por dentro da Bíblia a realidade do inferno? Sabe como fazer para escapar do inferno? São muitas as perguntas. Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, a CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender e estudar a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, lembrando que quem se inscreve no canal me ajuda a fazer missões, deixa o like positivo, você que ama a palavra de Deus, quer que o próprio YouTube, divulgue a palavra de Deus no mundo através da internet, é o teu like que vai fazer o YouTube divulgar. Então, se você ama a palavra de Deus, clica no like, deixa o like positivo para que o YouTube evangelize nas redes sociais. Quero mandar um abraço ao pastor Carlos, ali dos Estados Unidos, a todos os irmãos da igreja ali nos Estados Unidos, Massachusetts, a todos os irmãos também de Nova York que entraram em contato comigo, Deus abençoe. Que Deus abençoe também o irmão Francisco lá da Bélgica, falamos com ele essa semana, e também o nosso querido irmão lá do Japão. Que Deus abençoe todos os irmãos de outros países. E aqui do Brasil, todos os estados. Que Deus abençoe. Estamos orando muito pelos irmãos gaúchos. Temos vários alunos no Rio Grande do Sul, estamos orando por eles. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos fazer a nossa oração e já entraremos na nossa lição. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por poder estudar mais da Tua palavra. Pedimos a revelação do Teu Espírito, pedimos a edificação e a Tua graça. Abençoe cada aluno, aonde este vídeo chegar. Que o Teu nome seja glorificado e sirva de bênção para o Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está vendo uma imagem forte, né? Uma imagem forte. Mas a lição fala sobre isso. A Bíblia não esconde a realidade do inferno. A Bíblia não esconde. E nós fizemos esses slides, todos os slides têm imagens que fazem as pessoas pensarem nesse tema, porque a Bíblia não esconde. Quem mais falou de amor na terra foi Jesus, foi quem mais ensinou sobre o inferno. E falando dos slides, eu tenho uma notícia maravilhosa a todos os irmãos. Estamos encerrando já o trimestre, e a lição de número 1 do terceiro trimestre nós iremos ainda iniciar o terceiro trimestre, a lição de número 1, ela será postada na nossa nova plataforma. Trocamos a plataforma para ajudar os irmãos. Muitos irmãos tinham dificuldade. Pastor, eu assinei os slides e não consigo baixar, não sei acessar o e-mail, estou com dificuldade, perdi o e-mail de acesso. E agora não, irmãos, nós trocamos de plataforma para ajudar os irmãos e a gente vai lançar o nosso próprio aplicativo. Você que vai adquirir qualquer curso da Catflix e todos que adquiriram já os cursos, nós vamos absorver, trazer para dentro da Catflix, você que já adquiriu, todos acessarão agora qualquer conteúdo que você adquiriu do Pastor Rodrigo dentro da Catflix e você vai receber um link para acessar, vai também poder baixar o nosso aplicativo, vai ficar muito fácil o acesso. Nós trabalhamos, investimos também bastante para ajudar os irmãos a acessarem os materiais. E falando em Catflix, eu vou mostrar para você, e tem outra notícia maravilhosa. Nós não tínhamos a tecnologia, porque as plataformas oferecem as condições de adquirir os materiais. E agora a gente comprou, né? A gente adquiriu uma nova plataforma, e ali a gente consegue disponibilizar a lição da semana. Tinha irmãos que, pastor, eu não consigo assinar agora, no futuro eu quero assinar o plano anual ou o plano trimestral, mas eu queria só a lição da semana. Antes a gente não conseguia, porque a plataforma não oferecia essa condição. Agora a gente vai poder oferecer para os irmãos, pastor, eu quero só a lição da semana. É um preço bem pequenininho, preço de um pãozinho, e aí você vai adquirir também a lição da semana. Vou mostrar para você como é que vai ficar. Olhe comigo e veja como vai ficar a nova plataforma e
o acesso fácil que todos terão na nova plataforma Catflix. Então, meus irmãos, uma notícia maravilhosa para todo o povo de Deus. Agora nós adquirimos a nossa própria plataforma, a plataforma da Catflix. Agora vocês terão muito mais facilidade para acessar os conteúdos do Pastor Rodrigo. Nós teremos a partir da lição de número 1 do novo trimestre, o terceiro trimestre, nós teremos agora uma nova plataforma, que é a plataforma da Catflix, onde você vai ter condições de baixar o aplicativo da Catflix. A Catflix também vai mandar agora o acesso direto no teu WhatsApp. Você vai clicar no link mágico, que eu batizei como link da bênção, e minhas irmãs e meus irmãos do Brasil, principalmente os mais experientes, de mais idade, agora facilitamos o acesso aos nossos materiais para todo mundo. Só clicar no link já vai abrir a plataforma da Catflix e todos com facilidade poderão acessar os conteúdos do Pastor Rodrigo. E outra novidade, pastor, eu não tenho condições ainda de assinar, pastor, apesar de ser tão pequeno o valor, mas ainda não pude assinar o plano trimestral ou o plano anual, quero só a lição da semana. Agora na nossa plataforma da Catflix, você vai poder, olha aqui, quero a lição da semana. Vai clicar em cima, e por um preço de um pãozinho, você vai baixar a lição da semana e vai conhecer os slides, que é muito fácil para acessar. Você vai clicar na capa da revista, clicou na capa, já vai abrir o vídeo do YouTube, aqui estão as lições. Eu quero a lição 7. Tu vai clicar na lição 7, abaixo do vídeo do YouTube tá os arquivos da lição 7, lição 7 no YouTube, e os arquivos estão ali, PDF e PowerPoint. Clicou em cima, já vai abrir um dos dois. O acesso é muito simples. Então, atenção Brasil, a Catflix está com a plataforma própria. A partir do terceiro trimestre, a lição de número 1 vai ser disponibilizada gratuitamente, a lição de número 1, todos os inscritos do canal. Você que é inscrito no canal do Pastor Rodrigo, nós temos aí 26 mil inscritos. Todos vão baixar gratuitamente a lição de número 1. Aonde, Pastor Rodrigo? Dentro da Catflix, porque todos poderão agora gratuitamente conhecer a Catflix por dentro. Pastor, como é que eu vou acessar a Catflix gratuitamente? Lembra dos grupos do WhatsApp que eu tenho? O link está na descrição do vídeo, QR Code também. A partir da lição número 1, vai lá para dentro do grupo do WhatsApp. Pastor, eu quero conhecer a Catflix gratuitamente. Posso conhecer lá dentro? Pode. E outra coisa, vai ter conteúdos gratuitos dentro da Catflix. Esboços de pregação, alguns mini cursos vai ter ali, leitura diária. Vai ter bastante conteúdo gratuito para os irmãos. Pastor, eu quero conhecer a Catflix gratuitamente. Vai lá para o grupo do WhatsApp, você vai ter o link lá, vai preencher um cadastro e você vai conhecer a Catflix. E depois você vai receber, depois que você preencher o teu cadastro, já vai receber automaticamente no teu próprio WhatsApp o link mágico, que é o link da bênção. Cada vez que você quiser entrar na Catflix, vai clicar no link mágico e aqui dentro você vai ver o tutorial, o videozinho que a gente vai fazer, ensinando você a baixar o aplicativo da Catflix para colocar na tela do teu celular, no tablet, no computador. Cada vez que você quiser entrar na Catflix, o acesso é muito simples. Então, aqui nós temos as lições. Outra coisa, as lições dos jovens, para todos que assinaram as lições dos adultos, vão receber a dos jovens de bônus. Nós não iremos mais vender a assinatura dos jovens, não. Pastor, eu assinei dos adultos, vai ganhar dos jovens gratuitamente, sem pagar nada por isso. Olha só, irmãos, Deus tem tocado no nosso coração, no meu, no coração do Cláudio, para abençoar o povo brasileiro. Então você que é professor dos adultos, vai receber também de bônus os slides dos jovens. É muito benefício para todo o povo de Deus. Vamos entrar na nossa lição? Vamos lá? Antes ainda, pastor, eu quero conhecer. Aqui tem curso de capacitação para professores da IBD, curso de oratória, tem aí o curso básico em teologia, o curso médio em teologia, o bacharel em teologia. Quer salvar teu casamento? Curso para casais, já está liberado aqui, irmãos, é um dos melhores cursos para casais do Brasil. Não tenho dúvida disso, tá? Eu tenho 30 anos de convivência com a minha esposa, nós temos aí 2 filhos maravilhosos e eu tenho palestrado para casais no Brasil, em outros países. Então a gente tem uma vasta experiência na área de casais e eu coloquei um curso aqui para os irmãos
para salvar o teu casamento. De que forma? Chegando ao 4º nível do relacionamento, que muitos casais não sabem o que é e por não chegarem lá, estão passando por dificuldade. Então, muito conteúdo, você não pode perder a Catflix, plataforma própria a partir da lição de número 1. O Brasil e o mundo vão conhecer a Catflix por dentro, gratuitamente. Vão lá para o grupo do WhatsApp. Você que saiu do grupo do WhatsApp, não faça isso. Muitos irmãos entram ali e saem. Lembrando que agora, irmãos, a partir da lição de número 1, lá no grupo do WhatsApp, vai ter vídeos para chamada de ação para os teus alunos, sem propaganda da Catflix, nada, vai ser um conteúdo só da lição. Vai ter vídeo da lição, vai ter banner da lição, vai ter leitura diária, vai ter mais conteúdo. E nós vamos colocar dentro dos grupos do WhatsApp também, semanalmente nós vamos colocar ali algumas dinâmicas de perguntas e respostas bíblicas. Você que gosta de responder perguntas da Bíblia, nós vamos colocar também nos grupos. Vai ficar muito mais interativo, com muito mais conteúdo, os nossos grupos do WhatsApp. Nós temos 3, 2 já tem ali aproximadamente 1000 inscritos naquele grupo, e outro está com quase 300. Então os irmãos vão lá, não tem problema, a hora que fechar 1000 a gente vai fazer outro, e nem que a gente tenha 50 grupos, não tem problema. Vão lá para os grupos do WhatsApp. Por que o WhatsApp, Pastor Rodrigo? Que é o acesso mais direto com o Pastor Rodrigo. A gente é muito mais fácil mandar conteúdo no WhatsApp do que você estar entrando no teu e-mail ou ali escrevendo nos comentários do YouTube, que é importante, mas para contato direto, o WhatsApp é a melhor ferramenta. Então vai para o grupo do WhatsApp, tudo que é de novidade você vai receber lá dentro do grupo do WhatsApp. Vamos para a lição? Obrigado a paciência dos irmãos, a compreensão, mas muitos irmãos pediram essa explicação. A gente já vinha conversando, os irmãos pedindo, pastor, um aplicativo da CAT, pastor, fica mais fácil e tal. Os irmãos não fazem ideia, irmãos. Tudo custa muito caro, mas Deus deu graça, nós fizemos investimento, adquirimos para facilitar o acesso para os irmãos, inclusive, principalmente, pastor, eu quero só a lição da semana, vai adquirir só a lição da semana, ok? Vamos para a aula. Meus amados irmãos, então nós vamos aqui dar sequência à nossa aula. Esses slides ficaram maravilhosos. Pastor, eu já quero conhecer a Catflix, já quero adquirir os slides, e já posso adquirir agora e ir lá conhecer a Catflix? Já, a plataforma já está montada e o link está na descrição. Pode ali clicar ali, você pode fazer assinatura trimestral, assinatura anual, e aí então você terá conhecimento e acesso à Catflix. Vamos entrar na lição. Nós temos aqui o texto áureo. Então os irmãos vão reparar que as imagens que fortalecem a ideia do assunto, elas vão remeter ao lugar de tormento, porque a Bíblia fala que é uma região onde tem 2 regiões na verdade. Tem um abismo, caiu lá, já está em tormento, e depois do juízo final, toda essa região, todo esse abismo, que a Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Todo o inferno. Posso chamar o lago de fogo, pastor, de inferno também? Pode, não tem problema. Por quê? Porque o lago de fogo é uma região de tormento também, e o inferno é visto como uma região de tormento. Só que, de momento, são 2 regiões diferentes. O inferno, hoje, quando nós falamos de Hades, de Tártaro, de Geena, o Geena já remete ao lago de fogo. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Mas o Hades, o Tártaro e o Seol é uma região de tormento, é um abismo. Existem andares nesse abismo, que algumas palavras nós vamos aprender aqui hoje. Vamos compreender que o Tártaro é a região mais profunda desse abismo. O Hades é todo o abismo, mas tem espíritos dos seres humanos, estão numa dimensão um pouco mais acima, ali no Hades. Os anjos caídos estão mais abaixo, no mais profundo desse abismo, chamado Tártaro. Então, Tártaro, o Hades, o Seol, que no Antigo Testamento o Seol era mais, eles tinham a ideia de uma sepultura, onde o corpo ficava abaixo da terra, e alguns que tinham certo discernimento, porque no Antigo Testamento eles eram ignorantes, não sabiam o que acontecia depois da morte. Para vocês terem uma ideia, o primeiro no mundo antigo a falar de ressurreição foi Daniel. De Adão até Daniel, passou-se quase 3.500 anos, que ninguém sabia o que ia acontecer depois da morte, o que acontecia depois da morte.
poucos servos de Deus receberam pelo Espírito Santo um certo entendimento limitado que trazia esperança de vida após a morte. Né? Jó, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre essa terra. Abraão, que viu a cidade celestial. Os servos de Deus, no mundo antigo, poucos tinham discernimento. Né? O próprio salmista Davi, não deixará a minha alma no Hades. Eles tinham esse entendimento, claro que falava de Jesus esse texto, mas ele mesmo tinha esperança disso, com ele também. Mas eles eram ignorantes, a grande maioria do povo era ignorante. Então, o Seol, sepultura, um lugar de silêncio, um lugar onde não há obras, e tinha ali as ideias, né, de Hades, um abismo, onde todo mundo ficava depois da morte, não sabia se ia voltar ou não. Paulo chega a dizer isso aos irmãos de Tessalônica: não seja ignorante acerca dos que dormem. Não sei, as pessoas não tinham esperança, como os que não têm esperança. Por quê? Porque muita gente achava, morreu, acabou. Eles não tinham conhecimento das coisas espirituais. E em se tratando do inferno, nós vamos aprender sobre o que o Antigo Testamento fala, o que o Novo Testamento fala. Vamos ver a questão da doutrina, porque existe um aspecto doutrinário, que é uma região de tristeza, é uma dimensão de tormento, é um local aonde entra, dali, a única certeza que todos têm quando estão ali é de tormento eterno. Não tem alternativa, não existe. Foi criado, irmãos, foi criado, né? Infelizmente, no início do século III depois de Cristo, surgiram, né, teorias de homens que inclusive cooperaram com muitas coisas para o cristianismo, mas tinham a visão, né, de que tinha um lugar, e isso veio de dentro do judaísmo. Infelizmente, os próprios judeus acreditam nisso, que havia uma possibilidade da pessoa depois da morte passar por uma purificação, mesmo que tenha cometido muitos pecados e tal, o que depois foi rotulado pela Igreja Católica como purgatório. Para quem não sabe, isso aí saiu de dentro do judaísmo. Os judeus que divulgaram isso. Muitos judeus acreditam nisso. Numa purificação depois da morte, etc. Um local de purificação, depois sai de lá e pode ir para o paraíso, etc. A Bíblia não ensina nada disso, irmãos. Nós vamos aprender que o momento, o local de decisão é a terra. Se tivesse uma segunda chance depois que saísse daqui, Jesus não precisaria ter vindo morrer aqui. Jesus veio e morreu justamente porque o lugar da decisão é em vida, é em vida. Mas nós vamos aprender que esse lugar é real. Aqui na lição, irmãos, eu estou dando uma introdução um pouco mais longa, porque esse assunto aqui, na verdade, uma lição é pouco. Mas, no domingo, com os alunos, tá? Não precisa você caminhar demais em muitos assuntos. Não, fique nos slides da lição, porque está muito bem explicadinho. Qual é o objetivo da lição? Vamos aprender aqui, para você ficar na lição. Uma coisa é eu e você aqui. É uma aula aqui que a gente pode conversar. A maioria que são professores, são pessoas maduras, mas no domingo, onde tem novos convertidos, onde tem leigos, até visitantes ou quem não é crente. Então fique só nos slides da lição, você caminha certinho, todo mundo vai entender e não vai abrir margem para polêmica, ok? Vamos lá, preste bem atenção, vimos o texto áureo, deixa eu voltar no texto áureo aqui, foi Jesus quem disse isso aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Foi Jesus que falou. Preparado para o diabo e seus anjos. Deus, ele é amor. Ele não criou o inferno e o lago de fogo para o ser humano. Não criou. Deus não deseja isso. Criou para o diabo e os seus anjos. Por quê, pastor? Porque eles eram perfeitos e decidiram deliberadamente se rebelar contra Deus sem nunca terem sido tentados. Receberam o livre-arbítrio do Senhor e decidiram se rebelar. Para eles não tem perdão. Para eles não tem perdão. E existe ainda, né? Nós sabemos que Deus, infelizmente, o ser humano aderiu a esta rebelião. E aí foi onde o Senhor, por sua justiça, a Bíblia é clara: quem não for achado
inscrito no livro da vida, a parte deles será também nesse lago. Mas não foi criado para o ser humano. É que o próprio ser humano decidiu ir para lá. Eu sempre costumo dizer, eterno todo mundo é. Todos que vêm a existir no universo são eternos. A questão é onde escolherão passar a eternidade, porque a escolha é do ser humano. E eu costumo dizer, não é que Deus, jamais, não é Deus que vai dizer, eu quero que vocês vão para o inferno ou vão para o lago de fogo. Deus não faz isso, jamais. No juízo final, Deus apenas dará a sentença daquilo que as próprias pessoas decidiram para as suas vidas. Deus só vai dar sentença. Vocês amaram a iniquidade. Vocês sentiram prazer na iniquidade. Vocês escolheram ir para lá. Então eu só estou dando a sentença. A parte de vocês é no lago de fogo. Porque vocês decidiram ir para lá. Lembra? Não foi Adão. Aliás, não foi Deus que fugiu de Adão. Foi Adão que se escondeu de Deus. Ele e Eva. É o ser humano que se afasta de Deus. Estas pessoas que vão junto com o diabo e os seus anjos para o lago de fogo, não é Deus que vai colocar eles lá porque Deus é mau. Não. Deus simplesmente vai anunciar o que eles escolheram. Vocês escolheram se apartar de mim. E o ser humano é petulante, arrogante, soberbo, e lamentavelmente entrou por esse caminho. Esses dias eu vi uma mulher no YouTube, ela dizendo assim, se Deus me mandar para o inferno, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, irmão, são as pessoas que escolhem ir para lá. Deus é só um justo juiz que dará a sentença, ó, você escolheu isso para a tua vida, então estou determinando, isso vai acontecer contigo, porque você quis. A mulher disse assim, se Deus me mandar para o inferno, quem vai perder é ele, porque eu sou demais. Olha só a audácia dessa pessoa. Eles não sabem, irmãos. Satanás vai rir da cara dessas pessoas quando eles saírem dessa vida, porque lá em Jeremias 8:20 está um dos versículos mais tristes da Bíblia. A Bíblia tem 4 tipos de linguagem e muitos textos na Bíblia. A Bíblia tem a linguagem espiritual. Confere lá em Romanos 7,14, Paulo é que fala da linguagem espiritual que a Bíblia tem. Bem sabemos que a lei, falando ele do Antigo Testamento, é espiritual. A Bíblia tem a linguagem espiritual. E na linguagem espiritual, que só os espirituais para entender a linguagem espiritual da Bíblia, que muitos não entendem, tá? Mas isso aqui é assunto para outra hora. Lá em Jeremias 8:20, na linguagem espiritual, está escrito assim, passou-se a cega, que é o tempo da existência, findou o verão, que é o tempo da vida, calor fala de vida, e nós não estamos salvos. Um dos versículos mais tristes da Bíblia, que mostra a realidade de quem está no inferno agora. E a Bíblia, dentro da hermenêutica, que a Bíblia responde ela mesma, tem que haver concordância, o rico expressa isso. Estava lá inconformado de estar lá. Todos que caírem lá vão se arrepender, mas é tarde. O rico, lá em Lucas 16, do versículo 19 a seguir, lá do inferno ele quis fazer missões. Por favor, me refresque, estou sendo atormentado, não tem como sair daí. Então, eu tenho 5 irmãos lá na terra. Alguém avisa eles, por favor, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Quem está lá quer sair. E quando chega à conclusão que não consegue sair, aí fica, de alguma forma, querendo livrar os parentes que estão na terra. Mas a indignação que é expressada, aliás, o arrependimento que é expressado, mas daí já é tarde, está lá em Jeremias 8:20. Passou-se a cega, findou o verão, ou seja, nós existimos na terra, estávamos vivos, tínhamos a oportunidade da salvação e não estamos salvos, e não tem volta. Então foi Jesus quem falou. Fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, tem muita gente que não acredita no inferno. Isso é uma obra maligna. A incredulidade que está no mundo, pelo espírito do anticristo que já opera,
fazendo as pessoas desacreditar da Bíblia, desacreditar do Senhor Jesus, desacreditar da igreja, desacreditar do Espírito Santo, desacreditar das verdades da Bíblia. As pessoas não acreditam no céu, é tudo relativo. Não existe verdade absoluta e as pessoas estão cheias de si. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, mas nós vamos continuar crendo na Bíblia. Esse assunto veio da Bíblia, do próprio Senhor Jesus que esteve aqui, os apóstolos, e a própria palavra que ainda está conosco. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Não é que tem gente que não gosta de falar nisso. Tem até pastores por aí, evangélicos. Não, isso aí é um tema muito pesado, assusta o povo e tal. Pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que ensinar toda a Bíblia. Tá? Nós não estamos querendo botar medo nas pessoas, colocar medo nas pessoas, mas é uma realidade, é um alerta. O inferno existe, preste bem atenção. O inferno é um lugar real de dor, agonia, desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada, ok? Vamos lá, olha só. Leitura bíblica em classe, Mateus 25, 41, 46. Objetivos da lição: mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Vamos ver o que tem pessoas dizendo por aí, tá? Mas só para você estar ciente do que os incrédulos estão falando, para que a gente fique cada vez mais firmado na verdade. Saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. De onde que nós tiramos esse assunto? Está na Bíblia. 3. Compreender a doutrina bíblica do inferno. É um ensinamento. Justamente por que a Bíblia ensina sobre isso, pastor? Para colocar medo? Não! Para que as pessoas não entrem no inferno. Por isso que a Bíblia diz: mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então é por isso que a Bíblia trata desse assunto. Por quê? Porque nós amamos os seres humanos. Eu sempre costumo dizer, poxa, que amor é esse? Que nós estamos vendo as pessoas caminhando a passos largos para um abismo terrível de tormento eterno e não vamos avisar e ainda falamos que amamos? Não, se nós amamos, meu amigo, por favor, tem um abismo na tua frente, não vai que você vai morrer. Quem ama, alerta. Então, irmãos, a Bíblia diz: mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, quem ama, alerta. E essa lição, ela foi escrita, e este assunto foi escrito e está na Bíblia, porque Deus ama o ser humano, nós amamos o ser humano e não queremos que o ser humano vá para o inferno e para o lago de fogo. Vamos entrar na lição. Método tempestade cerebral, 5 perguntas, pode fazer no início da lição, os alunos procuram as respostas e todos respondem no final. Introdução: o Cristo histórico, que a própria história provou que ele esteve conosco aqui, foi quem mais ensinou sobre a realidade do inferno. Então, quem sou eu e quem é você, pastor, para não querer falar do inferno? A questão não é falar do inferno. A questão é saber falar acerca desse assunto. Saber falar. A própria palavra, né? Ela é meia forte, né? Mas está na Bíblia, né? Temos que manusear bem a palavra da verdade. Então, todo obreiro tem que ter domínio de todas as doutrinas da Bíblia. E é por isso que a CPAD, que está fazendo o seu papel, os mestres que estão ali, Alguém de repente pode ter dito, Brasil afora: poxa, o Brasil já está sofrendo, o mundo está sofrendo, o Rio Grande do Sul está sofrendo, e aí vem falar do inferno? Alguém poderia falar isso, mas o Senhor vai cobrar dos pastores, vai cobrar dos líderes. Por que você acha que no Antigo Testamento muitos profetas foram acusados de serem cães mudos? Muitos homens no Antigo Testamento foram acusados pelos profetas de serem cão mudos. Os líderes, os sacerdotes de Israel foram acusados de serem cães mudos, que estão vendo o perigo se aproximar das ovelhas, mas não têm coragem de alertar.
um cão mudo. Então nós que somos pastores, mestres, ensinadores, nós não podemos ser cães mudos. Então nós temos que ensinar toda a doutrina da Bíblia para alertar. O Cristo histórico foi quem mais ensinou sobre a realidade do inferno. Aprenderemos nesta lição sobre a região do inferno, o que os incrédulos pensam sobre esse tema e o que fazer para não ir para este lugar. Primeira parte. O pensamento humano a respeito do inferno, filósofos e teólogos da mente cauterizada. Letra A. Primeiramente, é necessário informar que milhões de pessoas em todo o mundo não acreditam na existência do inferno. Milhões. Nós temos aí pouco mais de 2 bilhões de cristãos, nós temos aí pouco mais de 1 bilhão de muçulmanos, nós temos aí algumas, não se sabe exatamente quantos judeus, né, monoteístas, praticantes, existem, se 200 milhões, não se sabe exatamente, mas nós temos aí mais de 3 bilhões de pessoas que acreditam no inferno, os cristãos, os muçulmanos, os judeus. Agora, o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Então, nós temos aí mais de aproximadamente 5 bilhões de pessoas que não conhecem a Bíblia, não acreditam na Bíblia, não acreditam no Deus da Bíblia, não querem nem saber de Jesus. E a grande maioria das pessoas no mundo não creem na doutrina do inferno. Então é preocupante. Lamentavelmente, aqui que é triste, porque isso aqui se dizem cristãos. Muitos filósofos que se dizem cristãos e pseudos teólogos seculares, lamentavelmente, que se dizem cristãos e alguns até protestantes, não acreditam na realidade bíblica do inferno. E isso porque foram cegados pelo Deus deste século. Tá? Inclusive alguns que se dizem cristãos, tá, nos Estados Unidos, já no início do século XX, começaram a divulgar algumas doutrinas de que está todo mundo perdoado, não existe tormento eterno, a humanidade está segura, tá? Que é o próximo tópico. Vamos lá. O ensino do universalismo. O ensino universalista é a doutrina que assegura a salvação de todos os seres humanos por meio do perdão universal. Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar no perdão universal. Quem divulgou isso muito na Terra foram os católicos. Por incrível que pareça, não só os católicos. Os católicos divulgaram o perdão universal, mas evangélicos também, tá? Protestantes também, infelizmente. Tá? Então tem um ali que a história até comenta que ele é adventista e ensinou nas universidades dos Estados Unidos e ensinou, e tem até a igreja universalista, tá? Eles se dizem cristãos, e o que eles dizem? Protestantes, inclusive, que o perdão, a salvação é assegurada para toda a humanidade. Não vai haver tormento eterno, porque Jesus já pagou o preço por todos. Isso está sendo disseminado até os dias de hoje. Começou com força no início do século XX e tem igrejas com esse pensamento, teólogos, protestantes, uma série de gente pensando dessa forma. Vamos lá. E por que, pastor, que eles pensam dessa forma? Má interpretação dos textos da Bíblia. Existe uma cegueira espiritual. Por quê? Porque as pessoas eles vão olhando só para o lado do amor que há em Deus. O inimigo consegue cegar a questão da justiça que há em Deus. E quando você consegue observar com clareza todos os textos que ensinam acerca da justiça de Deus, você percebe nitidamente, não, mas Deus não vai revogar o que Ele mesmo já decretou de juízo. Deus não vai revogar. E muita gente acha que não, Deus está revogando, Deus é amor, não vai acontecer isso. É muita maldade. Eles dizem, não, é muita maldade um Deus passar a eternidade toda ciente de pessoas no tormento. Deus é amor, Deus não vai sentir prazer nisso. Eles esquecem que Deus sente prazer na sua justiça. Esquecem que Deus sente prazer na sua justiça. A base do seu trono é a justiça. Para vocês terem uma ideia, como é o entendimento no reino de Deus acerca da justiça,
quando as pragas do Apocalipse estão matando milhares de pessoas na terra, confere o livro do Apocalipse, os anjos estão cantando e dando glória a Deus, por estar sendo feito justiça na terra. As pessoas não entendem como Deus olha para a sua justiça e sente prazer nela. Então vamos entender algo aqui. De acordo com a sã doutrina da salvação, o Senhor Jesus justificou a espécie humana, abrindo a porta da reconciliação daqueles que se arrependem de seus pecados e obedecem a Deus. Olha só, de acordo com a sã doutrina da salvação, o Senhor Jesus justificou a espécie humana, não cada indivíduo. Aprenda isso. Ele justificou a espécie, ele justificou a carne. Nenhuma carne conseguia nascer, crescer e morrer sem pecado. Ele veio em carne e justificou a carne. Nasceu, cresceu e morreu sem pecado. Justificou a espécie. Ele abriu a porta. Ele não justificou todos os indivíduos em particular. Não. De forma alguma. Então o que acontece? Confere Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, que você vai ver que o ser humano, com o livre-arbítrio que recebeu, ele precisa decidir. Ele precisa decidir ser salvo, querer ser salvo por Jesus ou não. Aceitar a salvação oferecida por Jesus ou não. Então fica claro em Colossenses 1, 21 a 23, que não existe essa questão do universalismo, que toda a terra já está segura, que todo ser humano já está seguro e que ninguém vai passar por um tormento eterno. Não é que a gente deseje o tormento das pessoas, porque é fácil para alguém pensar assim, poxa, mas como esses pastores sentem prazer, parece que eles querem que as pessoas sofram eternamente. Não é isso, irmãos, pelo amor de Deus, não é isso. Só que isso foi determinado por Deus. Foi Ele mesmo que determinou. Vamos para frente e vai ficar mais claro. O alerta apostólico. O apóstolo Pedro deixou claro que apareceriam muitos falsos mestres com heresias destruidoras e que estes, com seus seguidores, estão reservados para as trevas e para o juízo. Não é eu que estou desejando, não somos nós os pastores, quando nós ensinamos esse tema, que queremos o sofrimento das pessoas. Não, é que nós sabemos que em Deus não há sombra de variação. Tem uma matéria dentro do curso de teologia, ali na Catflix, que é teontologia. Deus é um Deus de decretos. Ele já decretou muitos juízos irrevogáveis. Confere lá 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 ao 17. Eu fiz questão de colocar aqui, é um texto longo, para você ver que muitas pessoas não querem a salvação. Estas pessoas decidiram se afastar de Deus. E o que Deus fez? Determinou o lugar aonde elas vão passar, porque foi escolha delas. Então, irmãos, isso é irrevogável. Nós não podemos fingir que isso não existe, ou querer interpretar de outra forma. Se Deus estabeleceu dessa forma, isso é irrevogável. Estas pessoas que não querem já estão reservadas para as trevas e o juízo. Deus, em várias partes da Bíblia, menciona trevas, dor, juízo, tormento, e isso é eterno. Tem textos claros que falam que é eterno. Por quê, pastor Rodrigo? Justamente porque Deus ama o ser humano, está alertando agora. Deus não quer que as pessoas vão para lá. Vamos entender, vai ficar mais claro. Na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Olha o tamanho do engodo de Satanás. Não, mas todo mundo é bonzinho. Se o próprio ser humano quer o bem de todo mundo, você acha que Deus vai querer pessoas no inferno?
Ranjando os dentes, tormento, eternamente. Não, Deus é muito mais bondoso que o ser humano. Deus não vai querer isso aí. Não. Essa folia de inferno não é compatível com os valores éticos, com o entendimento, com a iluminação que nós chegamos. Nossa, como a humanidade estava cega. A igreja medieval colocou um cabresto na humanidade, deixou o ser humano apavorado com essa invenção de inferno. Isso é coisa da igreja. Foi a igreja que criou essa questão. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não sentem desejo de obedecer à Bíblia. As pessoas estão seduzidas pelos prazeres deste mundo. Não querem se santificar. Não querem servir a Deus de todo o coração. E é muito mais fácil elaborar um argumento filosófico e dizer, não, essa questão de inferno é criação da igreja para assustar, para manter ali os bobinhos sendo trabalhados como fantoches, sendo um brinquedinho na mão dos líderes da igreja. É isso que eles fazem com o povo, assustando o povo com o inferno, para não perder dízimo, para não perder ofertas. Então essas pessoas estão criando um monte de elaborações filosóficas porque não querem aceitar a realidade da Bíblia, nem estudam a Bíblia e simplesmente querem manter sua própria maneira de pensar e viver. Irmãos, pelo amor de Deus, não vamos cair na teia desses que se dizem sábios, filósofos, entendidos, que acham que interpretam a Bíblia melhor do que aqueles que temem a Deus, estão sempre estudando a Bíblia, estão sempre orando, jejuando, se separando do pecado, se separando do mundo e com a unção dos santos que os faz entender bem tudo, diz a Bíblia. Vós tendes a unção dos santos e entende bem tudo, mas o carnal não discerne nada. E aí fica querendo nos acusar que nós estamos querendo colocar medo nas pessoas. Não, irmãos. Nós não sentimos o prazer e nem vontade de ver ninguém indo para o inferno. Mas é uma realidade e nós temos que alertar. Vamos para frente. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento. Olha só. A palavra inferno no Antigo Testamento vem do hebraico Sheol e significa mundo inferior dos mortos. E aparece 65 vezes em todo o Antigo Testamento. Tem 39 livros, aparece 65 vezes, é muitas vezes. Confere o livro de Jó 17:13, Salmo 16:10, Isaías 38:10. No Antigo Testamento, quase nenhum conhecimento havia entre os israelitas acerca do mundo espiritual. Confere lá Hebreus 4:2, a Bíblia diz que a obediência deles não era misturada com fé. Eles não tinham entendimento das coisas espirituais. Dessa forma, o entendimento acerca da região dos mortos era apenas um abismo escuro de angústia para quem praticou o mal. Muitos tinham entendimento disso. Num abismo, numa região abaixo, eles diziam que era para baixo, confere Provérbios 15:24, quem tinha um pouquinho de discernimento entendia. O justo, o lugar dele é para cima, mas o maldoso, o lugar dele é para baixo. Então eles tinham entendimento de uma região escura, de um certo abismo. Era isso que eles pensavam. Faço bem porque o lugar do justo é para cima. Mas o lugar do ímpio é bem no profundo do abismo. Eles pensavam dessa forma. É um abismo, é um lugar escuro. Vamos para frente. 2. No Novo Testamento. No Novo Testamento aparecem 3 palavras gregas para se referir ao inferno. São elas Hades, que traduz a palavra hebraica Sheol, Tártaro e Geena. Hades, abismo, Tártaro, o mais profundo do abismo, e o Geena é um lugar de tormento, pode ser considerado um inferno também, mas também alude ao lago de fogo, que depois do juízo final, todo o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Tá? B. Todos os termos trazem a ideia de um lugar de tormento. Os 3. Contudo, se tinha um entendimento, no Antigo Testamento, início do Novo Testamento, de que o Hades era a região escura onde as almas desobedientes entravam, mas não desciam ao mais profundo desse abismo, chamado Tártaro, ou região dos anjos caídos e aprisionados. Então eles tinham entendimento dessa forma. Morreu, vai para um abismo.
Porém, lá no profundo desse abismo estão os anjos amarrados. Então, os seres humanos, espíritos, ele entendido dessa forma. Lucas, você vai ver ali, né? E ainda tem mais a questão, né, irmãos? Nós sabemos. Já estudamos sobre isso. A lição a Bíblia é clara. Havia, antes de Jesus realizar o sacrifício no Calvário, havia uma dimensão onde todos ficavam, no seio da terra. O lugar de descanso, um pouco mais acima, eles viam quem estava no Hades. E as pessoas que morreram sem salvação, espíritos de seres humanos que morreram sem salvação, nesse lugar do Hades, estavam ali e se enxergavam. Depois que Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu, ele leva cativo o cativeiro. E agora esta região, nós acreditamos, aonde ficava o lugar de descanso, ela foi levada para o terceiro céu. Que o próprio apóstolo Paulo foi lá no terceiro céu, e essa dimensão agora dos salvos está no terceiro céu, está com Deus. Agora, no seio da terra, tem apenas o Hades, aonde as almas dos homens perdidos estão ali, e no profundo desse abismo está o Tártaro, aonde tem demônios aprisionados lá. Confere Mateus 11:23 e 2 Pedro 2:4. Letra C. A palavra Geena, que aparece 12 vezes em todo o Novo Testamento, também se refere ao lugar de tormento eterno. O próprio Jesus comparou, né? Ali haverá, o fogo não se apaga, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Isso é uma alusão já ao lago de fogo. Também se refere ao lugar de tormento eterno, mas indicava ainda um local literal em Israel. Eu fiz questão de trazer a foto para vocês aqui. Aqui, essa foto foi tirada lá do Monte das Oliveiras. Mais à direita aqui, mais para cima, está o Monte Moriá, onde está a Cúpula Dourada. Descendo da Cúpula Dourada, aqui está o antigo Vale de Rinom, Geena. Pode notar que tem uma montanha aqui em cima. Ó. Muitas pessoas daqui jogavam lixo. Aqui era o antigo lixão da Palestina. E aqui haviam sacrifícios de pessoas, de crianças. Houve guerras, batalhas, muita morte aqui nesse vale aqui. Tá? E aqui era o lixão da Palestina. E Jesus um dia comparou o inferno com Geena. Aqui jogavam corpos em putrefação, animais ficavam ali comendo, estacavam fogo nos lixos, então ficava ali, o bicho não morria e o fogo não se apagava. Um dia Jesus comparou o inferno com o Geena, e ele sabia muito bem o que era o Geena. Então, a palavra Geena, que aparece 12 vezes em todo o Novo Testamento, também se refere ao lugar de tormento eterno, mas indicava ainda um local literal em Israel, onde ocorreu muita matança, sacrifícios humanos, como também era o local onde se queimava o lixo da cidade. Então você confere todos esses textos, segundo Reis 16, também Jeremias 7 e 19, Mateus 23, Mateus 25, vai falar do Geena. Confere esses textos e isso foi comparado com o estado espiritual mesmo de tormento. Então, tanto no Antigo como no Novo, tem vários textos que revelam a existência desse local. Ok? 3. Ou, aliás, visão geral de segunda parte. A palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora a gente vai ver a terceira parte, aliás, que vai falar sobre a doutrina. O que a doutrina explica, pastor Rodrigo, sobre esse tema? Vamos lá, o conceito bíblico de inferno. A doutrina bíblica e o conceito. O inferno e o lago de fogo não foram criados. A doutrina começa explicando isso. Então não há maldade em Deus, não há maldade nos pastores, nunca houve maldade na igreja. Por quê? Porque o inferno e o lago de fogo não foram criados para os seres humanos. Mas antes, Deus os criou para o diabo e demais anjos que aderiram à rebelião. Aqui tem uma personificação, irmãos. Que foto extraordinária essa aqui, viu? Um trono, né? Aludindo Deus, o dia do juízo. E aqui o juízo diante de Deus. Aqui uma representação do lago de fogo,
né? E aqui as almas que estão diante desse trono vão para o lago de fogo. A Bíblia ensina sobre isso. E Deus não criou esse lago de fogo para o ser humano. Só que o ser humano, pessoalmente, deliberadamente, voluntariamente, quis amar a iniquidade e se afastar de Deus. Aí, infelizmente, não foi achado o nome escrito no livro da vida. Olha a chance que Deus deu! Eu vou criar um livro, um plano de salvação, me aceite, se arrependam. E entrou no processo de salvação, aceitou Cristo, se arrependeu, não amou iniquidade. O nome vem para cá, ó. Mas Deus vai conferir. Todos os nomes estão aqui no livro da vida. Maravilha, perfeito. E vocês? O nome não está aqui. Foi dado todas as chances, todas as oportunidades. Vão para onde agora? Vão junto com o diabo e os seus anjos para esse local. Não tem outro lugar para ir. Para o céu não vão. Não existe outro lugar. Deus vai colocar lá junto, lamentavelmente. Então, meus irmãos, contudo, todos os seres humanos que entrarem em rebelião contra Deus e seu reino serão sentenciados a irem para o mesmo lugar de tormento preparado para os desobedientes. É por isso que não tem o perdão universal e o universalismo, que está todo mundo seguro, o inferno não existe, Jesus já abençoou todo mundo. Não. Confere Mateus 25, 41, 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 9. Quem desobedecer, não quer obedecer, infelizmente, vai junto para esse lugar que não foi feito para o ser humano, para o diabo e os seus anjos, mas o homem quis ir junto. Lamentavelmente, é por isso que eu digo, Deus não é ruim, nem os pastores e nem a igreja, e nem a Bíblia, tá? Vamos lá, é uma realidade. O que ensina a doutrina, letra A, não é Deus que vai escolher lançar os desobedientes no lago de fogo eterno. Não! Deus apenas dará a sentença para o lugar onde os desobedientes escolheram passar a eternidade. Então, a sentença, o lugar é de vocês é ali, ó. Vocês escolheram isso. Só estou dando a sentença. E isso por amarem a iniquidade. Confere lá. Confere esses textos. 2 Tessalonicenses 2 e 12, Mateus 7, 22 e 23. Eles, os homens, quiseram ir junto. Esse lugar é um local de pranto e ranger de dentes e de tormento eterno. Foi Jesus quem falou. Mateus 13 e 42. Então a doutrina ensina isso. Não foi Deus que desejou que o ser humano vá para lá. Não. Tanto que Deus criou esse lugar para o diabo e os seus anjos. Mas o homem que não quer Deus se rebelou contra o próprio Deus. Aí Deus, então, vou dar uma sentença para vocês. O lugar que vocês escolheram é distante de mim. Vocês vão junto com o diabo e os seus anjos. Por que essa maldade? Porque o nome de vocês não está aqui. Eu dei a oportunidade. Vocês não quiseram vir para cá. O nome não está no livro da vida. Então a parte de vocês, porque vocês quiseram. Quando a Bíblia fala a parte deles, é como se alguém tivesse comprado, adquirido, é deles. Eles quiseram. Quando a Bíblia diz a parte dessas pessoas será, porque eles compraram essa parte, adquiriram essa parte, quiseram essa parte. O texto traz essa ideia. Eles quiseram essa parte, então Deus vai entregar a parte deles, porque foi escolha deles. Não há maldade nenhuma em Deus, nem na igreja e nem nos pastores. Estas pessoas quiseram essa parte para eles, e Deus vai entregar a parte deles, ok? Vamos lá. 3. O castigo será eterno. Várias passagens da Bíblia ensinam que o castigo será eterno, e aparecem da seguinte forma: fogo inextinguível, Mateus 3 e 12, Marcos 9, 43, 48, inextinguível, nunca se apaga, é eterno. Fornalha acesa, Mateus 13, 42, 50, fogo eterno, é tormento eterno. Tem vários textos
Deus alertando. Lembra que eu falei? Mais vale a orientação aberta, a repreensão aberta, do que o amor encoberto. É Deus mostrando, não quero que vocês vão para lá. Por isso que a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem quer essa parte de condenação, no dia do juízo vai ser entregue a parte deles. O próprio Senhor Jesus deixou claro. Aliás, João Batista, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? O machado já está no pé da raiz. Deus determinou juízos irrevogáveis para o diabo, seus anjos e quem não for achado escrito no livro da vida. Então é o homem que vai querer essa parte e Deus só vai entregar aquilo que os homens quiseram. Lago de fogo, Apocalipse 19 e 20, versículo 10, 14 e 15. Estes textos revelam a realidade do castigo eterno que os próprios seres humanos que vão para lá desejaram essa parte para eles. Deus só vai entregar. Visão geral. A doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. E só acredita quem tem saúde espiritual. Tá? Então, quem não tem saúde espiritual, não, isso é invenção da igreja, é uma série de coisas. E não acreditam mais. Todo aquele que amar a Jesus Cristo, eu fiz questão de terminar a lição com essa conclusão, irmãos, mostrando aqui, olha qual é a vontade de Deus, ó. Olha qual é a vontade de Deus, que o ser humano vá para a Nova Jerusalém, vá para a eternidade de paz, de alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Basta apenas arrepender-se, converter-se, amar o Senhor Jesus e os seus mandamentos. Só isso. Só isso. Aí o nome vai para o livro da vida e a pessoa escolhe o quê? Qual é a parte que quem crê em Jesus, quem ama Jesus escolhe? A parte da Nova Jerusalém, da vida eterna, da paz, da alegria, do gozo, da felicidade. Essa é a parte de quem ama Jesus. Mas faz 2000 anos que a igreja está ensinando, mostrando. Porém, o diabo cegou o entendimento das pessoas, o mundo jaz no maligno, as pessoas tornaram amantes de si mesmas e não querem. Escolheram a outra parte. E Deus vai entregar, então, no dia do juízo, essa parte que escolheram. Mas, para nós, todo aquele que amar a Jesus Cristo e seus mandamentos jamais passará a eternidade em sofrimento. Por quê? Porque nós iremos para a Nova Jerusalém com o Senhor Jesus. E nós chegamos ao final da nossa lição e eu quero convidar você. Pastor, posso fazer uma dinâmica? A gente vai no futuro aí elaborar algumas dinâmicas para colocar na Catflix para os irmãos. Pode, leve um isqueiro para a igreja, um isqueirinho, tá? E mostre para os irmãos essa chama embaixo da mão dos irmãos. É real ou é fictício? E deixe um pouquinho. Vem cá, irmão, coloque a mão aqui. O que você sentiu? É real ou é história do pastor? É história do professor? Não, é real. Pois é. Todos os textos mostram com clareza que esse fogo é real. Não é simbólico. Não é uma alegoria. Não é uma comparação, como muitos... Não, é real. Não existe meio termo, irmãos. Os textos todos que falam desse fogo, nenhum deles está se referindo a uma analogia, a uma comparação. Não. Tudo real. Então leve o isqueiro para a igreja, pergunte se os irmãos sentiram dor ali ou queimou, pergunte se foi fictício, simbólico ou foi real. Aí você vai dizer, todos esses textos tratam de uma realidade. Faz essa dinâmica com os irmãos. Vamos orar e pedir a misericórdia do Senhor, irmãos. Tanto para a nossa vida, como para ainda as pessoas que estão nesse mundo. Quem ainda não blasfemou contra o Espírito Santo tem todas as condições de ir para o reino de Deus, para a Nova Jerusalém e escapar desse tormento eterno. Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, tenhas compaixão, Senhor. Nós te damos graça, te louvamos por esse alerta, te louvamos pela realidade da doutrina bíblica acerca desse local e pedimos a tua misericórdia, Pai, primeiramente sobre as nossas vidas. Não somos melhores do que ninguém, Senhor. Tenhas compaixão das nossas vidas. Nos lave no teu sangue.
alveje nossas vestes no teu sangue. Use de misericórdia, Senhor Jesus, nos ajuda para que possamos amar a tua vontade, permanecer na tua presença e desejar cada vez mais o teu reino. Tenhas compaixão, Senhor, da humanidade. Use de misericórdia, Senhor, tenhas compaixão. Que muitas pessoas possam ouvir esta aula, ouvir esta mensagem, abrir o coração e entender. Eu não quero escolher a parte do lago de fogo, do diabo e seus anjos. Eu quero o reino de Deus. Que as pessoas possam decidir ainda nesta vida ir para o reino de Deus, simplesmente amando Jesus e os seus mandamentos e se afastando da iniquidade e do prazer ao pecado. Use de misericórdia, Senhor. Nós intercedemos pelo Brasil, intercedemos pelas nações. Tenhas compaixão. Aonde chegar esse vídeo, que alguém possa abrir o coração e escolher a parte do reino de Deus. Como ministro do Evangelho, é a bênção que a ti rogo sobre o teu povo, sobre a humanidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Tomamos posse desta bênção. Guarde esta lição, compartilhe, irmãos. Compartilhe essa lição que eu peço, por favor. Coloque lá no Facebook, coloque no WhatsApp, compartilhe para as pessoas receberem esse alerta misericordioso, amoroso da parte de Deus, para que eles possam escolher a parte do reino de Deus e não a parte do diabo e os seus anjos. Deus abençoe, um forte abraço. Lembre-se que esses slides você encontra na Catflix, viu? Você pode adquirir, o link está na descrição do vídeo. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.